paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo, amigos e familiares. Nós vamos dar então agora, finalizar o tema sobre a Arca da Aliança, né? A gente terminou vendo no segundo vídeo, né, que a Arca da Aliança, né, a verdade não se sabe aonde esta arca está. Isso também é algo que pertence ao Senhor, né? E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a Arca da Aliança nas igrejas atuais e em Cristo. O que é necessário? Se nós temos Cristo, é necessário a gente hoje ter a dependência da arca? Ou em Cristo a arca não se faz mais necessária? Porque nós vimos que a arca representava a presença de Deus. E se nós temos Cristo hoje em nós, o que também está conosco a cada dia não seria a presença de Deus? Então vamos lá. A Arca da Aliança nas igrejas atuais. Gente, isso é um tópico que está diretamente ligado ao assunto anterior que a gente viu no que diz a respeito da finalidade já cumprida da Arca da Aliança. A gente falou que um dos motivos que Deus levou a não ter essa arca aí presente nos dias de hoje, que ela poderia ser levada à idolatria. Agora, se a gente for analisar o cenário em igrejas atuais hoje, não está diferente. Por quê? Porque existem réplicas da Arca da Aliança em algumas igrejas atuais. E não só a réplica da arca, né? Como a gente vê também chaveiro, com outros objetos, né? Decoração de púlpito, a figura da arca também, ela vem sendo empregada em grandes escalas, né? Em Israel também se vende, né? Você vai ali, você traz vários objetos, né? Então, só tudo isso revela que realmente as pessoas, ela têm aquela falta de compreensão do verdadeiro papel e significado da Arca da Aliança no longo de todas essas histórias. Talvez muitos líderes evangélicos até entendem a figura da Arca da Aliança tem sido completamente mal interpretada na atualidade. Porém, na sua aplicação, como um importante elemento, eles usam ela nas suas estratégias de marketing para denominações. Faz com que líderes acabam se deixando envolver com essas heresias, né? Aliás, infelizmente, né, é uma heresia a mais ou uma heresia a menos para eles, parecem que não fazem diferença nesse mundo gospel, né? O atual mundo gospel. E o que a gente vê disso? Vê que isso se torna um cenário decadente. A Arca da Aliança é apenas mais um item para que eles possam fazer a captação de novos fiéis. Muitas dessas igrejas, elas também acabam usando outras coisas, como o chofar, o candelabro, enfim, em seus cultos, né? Eles também elegem líderes como sacerdotes, que têm nível superior, recebem nomes, né? Apóstolos, enfim. Nessa defesa aí que eles tentam defender, né, o seu próprio engano, né? Tem muitos também pessoas que acabam se deixando levar por essas heresias, né? Mas enfim, e Cristo? E hoje nós temos a Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, o pão vivo, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Em Cristo, a arca, meus amados, não é mais necessária. Não é necessário que nós esteja hoje com a arca, porque Cristo, ele em nós é a presença de Deus nas nossas vidas, né? Para quem realmente tem essa preocupação sobre a legitimidade, né, ou não de utilizar a réplica da Arca de Aliança ou demais elementos em cultos antigos, né, como eles faziam, não utilizar isso mais em nossos dias, você pode estar lendo cuidadosamente ali em Hebreus no capítulo 9, né, que vai ser muito útil para vocês. Segundo o autor ali de Hebreus,
Voltar a essas práticas é retomar a um estágio anterior da revelação de Deus, né? Ou seja, a gente não pode voltar a praticar aquilo que estava no Velho Testamento, né? Porque agora foi feita uma nova aliança e essa aliança está em Cristo Jesus, né? Ali vocês vão estar entendendo melhor isso, né? Aqui diz que é como você abraçar a antiga aliança e desprezar a nova aliança em Cristo. É você trocar aquilo que é definitivo por algo temporário. Porque lá, quando Deus mandou Moisés fazer a arca, quando isso foi feito, era por um tempo temporário, não era para permanecer. Porque Deus, ele já tinha o plano de mandar o seu filho e fazer conosco uma nova aliança. Então Deus desagrada se você voltar a praticar aquilo, achando que você precisa ter a réplica, ter uma arca da aliança para você buscar a presença dele, para a presença dele estar aí, sendo que a presença dele está em você através de Cristo Jesus e do Espírito Santo que mora dentro de você. Não se faz necessário ter a arca, porque Cristo hoje é a presença de Deus habitando na minha e na sua vida. Então não se deve desprezar a nova aliança, porque ela é Cristo. Aleluia, né? Então, diante disso, o autor de Hebreus ali na Bíblia, ele exorta a gente a ter uma perseverança na fé. Ele cuida de nos mostrar a superioridade de Cristo em relação a qualquer religiosidade revelada no Antigo Testamento. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é superior, ele é a presença, ele é filho, ele é Deus, né? Através do teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas, a presença segue com nós constantemente, todos os dias das nossas vidas, até o último dia, até o dia final, até a consumação dos séculos. Aleluia! Não se faz necessidade, meus amados, de voltar àquilo que é temporário, né? Meu Deus, nós estamos vivendo a nova aliança. Cristo é superior a qualquer relação a essa religiosidade. Amém? Onde esses elementos eles serviam para apontar a obra. Na verdade, isso foi usado temporariamente, servindo para apontar para os dias atuais a obra definitiva, completamente realizada em Cristo Jesus, né? Então, assim, a Arca da Aliança no Antigo Testamento era um símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação. Mas agora, meus queridos, em Cristo nós temos a revelação real de Deus. Se você ler Colossenses 1,15 ali, vai estar falando lá. Na Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus ofereceu quem? A Jesus como sacrifício para a propiciação, mediante a fé. Pelo seu sangue, Jesus ali demonstrou a sua justiça. Romanos 3,25. Então, nós não necessitamos mais de propiciatório de arca, pois Cristo, aleluia, Cristo é a propiciação perfeita em todos os detalhes. Cristo é a propiciação perfeita pelo meu e pelo teu pecado, pelos nossos pecados. Agora Cristo veio e a função dele é de tutor da lei cerimonial, juntamente com símbolos e rituais, foi como encerrada. Se encerrou em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, derramou todo o seu sangue, verteu ali naquela cruz, para que eu e você fôssemos justificados, tivéssemos vida. E todo aquele que crê nele como Senhor, Rei e Salvador da sua vida e o recebe dentro de ti, você está recebendo a presença de Deus. Então não necessitamos mais, porque Cristo, ele veio para cumprir tudo isso, deixando assim encerrado tudo aquilo que simbolizava ali no velho, né? Vocês podem ler Gálatas 3, 23 e 27. Então, meus amados, em Jesus Cristo, nós vivemos
diretamente conectado com a presença do Senhor. Quem tem o Senhor Jesus na sua vida, através do teu Espírito Santo que mora em nós, a presença o acompanha, né? Jesus, quando ele veio cumprir tudo o que estava ali naquela arca. O que estava dentro da arca, né? Que a gente viu lá no primeiro ensinamento, né? Quais que eram os três, o que tinha ali na arca. Então, pessoal, assim, quais eram esses elementos, né? Quais os elementos que estavam dentro da arca? Lembrando que a arca, ela representava a presença de Deus. E dentro dela havia esses três elementos importantes, né? Lembrando que também Deus, ele é trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito. Dentro da arca havia três elementos importantes, né? E nós também precisamos de três elementos importantes, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E Deus, olha como que ele é perfeito. Quando ele enviou Jesus, que Jesus vem para ser a graça, Jesus, ele vem de Deus, ele está com Deus, né? Jesus, ele é Deus, ele vem de dentro de Deus, gente. Olha que como que Deus, ele é perfeito. Então, Jesus, ele representa essa presença, como eu já falei, né? Quem tem Jesus tem a presença de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas o que esses três símbolos representam em Jesus, né? As tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés, representa a palavra, representa o verbo. E o que a palavra diz? Quem é o verbo? O verbo é Jesus, a palavra é Jesus. E o verbo estava com ele desde o princípio. E depois João fala, e eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que tremendo, né? Glórias a Deus, Jesus veio e habitou entre nós. Então Jesus veio para nós. A palavra veio, ela chegou para nós. Aleluia. O maná, que era o alimento que Deus dava todos os dias lá para o teu povo. O que Deus fez? Ele enviou quem? O pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus, ele é o pão que nos alimenta. Olha que perfeito. E outra coisa, a vara de Arão que floresceu para a escolha do sumo sacerdote. Quem hoje está ali diante de Deus todos os dias intercedendo por mim e por você, ele é o maior sumo sacerdote, Jesus. Então, meus amados, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a presença. E aonde você for, a presença está com você. Então não se depende mais da arca. Aquilo foi sombra, foi uma sombra do passado, foi uma sombra do velho, para que viesse a nova aliança e se concretizasse tudo isso em Jesus. Então não precisamos de réplica, não precisamos querer voltar a praticar coisas que já não é para esse tempo. Nós estamos no tempo da graça. Por isso que Gálatas 3, a partir do 22, vai dizer assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes, né? Estávamos, né? Ali debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então esse tempo se encerrou, porque se manifestou quem? Jesus, o Filho de Deus. De maneira que o que acontece? A lei nos serviu de aio, nos serviu para que a gente pudesse ver o que ia acontecer. Então a Arca da Aliança, ela nos conduziu para Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aleluia! Eu espero que esse estudo tenha edificado sua vida, como tem edificado a minha vida, né? Hoje em Cristo Jesus, nós temos a presença de Deus, né? Hoje em Cristo Jesus, nós levamos a presença com nós. Aonde quer que você esteja, seja num parque, seja na montanha, seja na tua habitação, seja na tua igreja, aonde nós estivermos, a presença de Deus vai conosco. Se eu estou no parque e ali eu desejo orar, eu desejo falar com Deus, a presença está. Se eu estou no meu trabalho, se eu estou na escola, seja onde eu estiver,
Agora Cristo vive em mim, a presença de Deus está em mim. A habitação da presença no velho era dentro da arca. Hoje a habitação, aleluia, de Jesus, através do teu Espírito Santo, é em mim, meus irmãos, e em você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em Cristo Jesus não se faz necessário termos uma arca da aliança, gente, hoje. Não se faz necessário você querer voltar aquilo que já se encerrou e já se manifestou em Cristo Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, a sua palavra é completa, a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, a sua palavra ela cumpre em detalhes tudo aquilo que o nosso Deus, Ele já determinou, né? Que em nome do Senhor Jesus, sejamos edificados pela palavra do Senhor e que possamos compreender tudo isso que a gente viu aqui sobre a Arca da Aliança, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Servos de Deus, a trombeta tocar.